Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Fazendo aqui o videozinho rápido, eu sei, pode ser que ele fique com 20 minutos de comprimento. Quando eu falo videozinho rápido, quer dizer que eu não fiz uma grande pesquisa por trás do aquilo que eu vou comentar, ou alguma coisa assim, simplesmente porque ou não precisa, né, são coisas às vezes do senso comum, ou são coisas que enfim, são conhecimentos gerais, eu não preciso correr atrás disso. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo os links de algumas coisas que forem necessárias à medida que eu for falando, tá? Também desculpa um pouco o ânimo aqui, tá? Mas é que eu tô com uma febre violenta, eu tô com alguma gripe bizarra que eu não sei o que aconteceu, o que tá me deixando um pouco preocupado, porque já é, sei lá, praticamente a terceira vez que eu fico doente em pouquíssimos meses. Então, sei lá, eu não sei direito o que pode estar acontecendo, mas, enfim, isso daí é problema meu, depois eu me viro com isso, mas só pra mostrar que hoje o vídeo vai ficar meio lentão, assim, tá? Eu tô falando de um jeito e minhas ideias estão funcionando um pouco devagar. Enfim, a primeira coisa que eu queria comentar sobre a questão do vídeo do Porta dos Fundos lá, sobre o céu católico. Um monte de gente veio me pedir para comentar, eu não ia falar nada, justamente porque eu tô doente, eu não tô em casa, enfim, tá toda uma bagunça, né? Minha vida tá sempre uma zona. De qualquer maneira, eu acho que valia a pena comentar. Eu vi o vídeo, né, do Porta dos Fundos lá do céu católico, e dando uma sinopse do vídeo, né, o ponto do vídeo é mostrar que, no caso dentro da doutrina católica, né, Deus perdoa tudo, e que no caso os maiores genocidas do mundo, as pessoas mais atrozes do mundo, poderiam ir para o céu tranquilamente, desde que elas se arrependessem dos seus pecados e se convertessem ao cristianismo. Dão aí alguns exemplos também de que você, para não ir para o céu, você não poderia observar as regras do Velho Testamento, né, como trabalhar no sábado, ou então comer frutos do mar, ou porco, e isso te faria ir automaticamente para o inferno. É basicamente essa que é a temática do vídeo, né? E do ponto de vista de humor, eu achei uma piada sem graça, sendo bem honesto, eu achei uma piada bem sem graça. Achei que a crítica que queria ser feita, que é uma crítica válida, eu já vou explicar porquê, foi mal aplicada e pegaram maus exemplos para fazer essa crítica. Aí, depois, no final, a gente discute sobre a questão do humor e tal, mas no momento, vou falar só desse vídeo, eu acho que foi uma piada fraca, uma piada sem muita graça. Mas, para variar, as pessoas vieram me pedir para comentar isso daí, falaram que é uma falta de respeito, que era um absurdo, que era um cúmulo, tal, não sei o que, e eu... Enfim, vou comentar as coisas que eu sei aqui. Primeiro que você tem essa questão do perdão, tá, na religião cristã, né, que é bastante conhecido mesmo, né? Deus é o Deus do perdão. E se você for olhar essencialmente o Novo Testamento, a única coisa que ele exige de você para ser salvo, ou seja, para ir para o céu, ser salvo seria ir para o céu, né? Um céu que antigamente, as pessoas não gostam de lembrar disso, mas antigamente era o céu literal mesmo, né? Era tipo nas nuvens. Tá? Hoje que a gente sabe que o céu literal não existe, é só uma massa de atmosfera, as nuvens são bolsas de vapor d'água e, enfim, no fim das contas a gente está pendurado no meio do universo. Mas antigamente as pessoas não sabiam disso, né, e elas consideravam o céu literal. Pelo menos em inglês eles têm a separação entre sky e heaven, né, tipo o céu literal, né, que seria o sky mesmo, né, o avião está no sky, né, e o heaven, né, que seria o paraíso, digamos assim, que entra como céu também, mas é um outro tipo. Então a gente não poderia dizer que iria para o paraíso, vai alguma coisa assim, essa lógica do céu. Mas essencialmente para você ser salvo, né, seria você ir para o céu, né? O que a Bíblia te diz é, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Ponto. É basicamente isso. Óbvio, tem a questão do perdão, de se arrepender dos pecados, mas isso era meio que uma consequência automática de você se converter para o cristianismo, porque se você aceitasse Jesus como seu Salvador, meio que você já está, por conseguinte, se arrependendo dos seus pecados. Tá. Isso levando em conta o espírito da época, né, 2000 anos atrás, como é que as coisas funcionavam, né? Não tinha muito como você se transformar em cristão sem se arrepender dos seus pecados, porque a maioria dos pecados eram pecados não cristãos, né? Você não tinha um mundo cristão naquela época. O cristianismo era poucas pessoas que seguiam, né, e foi mais ou menos quando isso aconteceu. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje as pessoas desde crianças são ensinadas sobre o que são os pecados do ponto de vista cristão. E quando você comete um pecado, você comete ele conscientemente. Você sabe que aquilo lá está errado dentro da vertente cristã, e se você for cristão, você sabe que você está fazendo uma coisa errada. Tá? Então, antigamente não, porque antigamente a pessoa nunca foi cristã, então se ela se converteu ao cristianismo, ela meio que já está automaticamente se arrependendo dos pecados que ela cometeu antes de saber que aquilo era pecado. Então você tem isso sim, tá? Essa crítica é válida. Tem uma discussão muito interessante do William Lane Craig, não sei se vocês lembram quem é o William Lane Craig, ele é um grande exegeta cristão, ele é um excelente orador, isso daí não há o que negar dele. E o William Lane Craig fez um debate com
mulá muçulmano, acho que era um mulá, ou enfim, alguma outra pessoa que era especialista em Islã. Eles consideram o mesmo Deus, né, os cristãos e os muçulmanos, a diferença é que eles acham que ele tem características diferentes. Né? Então, o William Lane Craig estava querendo defender um ponto de vista de que Deus era só perdão, e o muçulmano estava querendo defender o ponto de vista de que Deus era só justiça. Porque o exemplo que o mulá dá é aquilo, né, como se Madre Teresa chegasse no céu, encontrasse Hitler e os dois falassem, no fim das contas não fez muita diferença, né, o que a gente fez ou deixou de fazer na nossa vida, porque Deus é só perdão, então Deus perdoou Hitler e tal, não sei o que, enfim. Então existe essa crítica, tá? A crítica de que Deus é só perdão e que basta você se arrepender dos seus pecados para você entrar no reino dos céus, é verdade. Inclusive isso é bíblico, isso daí está escrito na Bíblia, isso daí é uma coisa que é bem conhecida do pessoal que estuda cristianismo. Então, realmente, se você se arrepender dos seus pecados, se você se aceitar Jesus como seu Salvador, você tecnicamente vai para o céu, não tem por que te impedir de ir para o céu. Eu acho que tem que ser em vida, tá? E aí eu não lembro mais como é que é, você tem que se arrepender ainda em vida, você não pode se arrepender depois que morreu, tá? Porque você já viu que aí é muito fácil, né? Você chega lá e vê que vai se ferrar e aí você se arrepende, não é bem assim. E isso foi uma crítica muito construída com relação ao cristianismo até no começo do cristianismo. Essa crítica era muito real, você tinha realmente as pessoas usando essa crítica e falar, então qualquer um vai para o céu, eu estou oferecendo a salvação até para as pessoas que sejam crápulas, déspotas, elas só precisam ter, sei lá, consciência disso e se arrepender. Tá? E foi mais ou menos nesse sentido que a Igreja Católica acabou criando, porque a primeira, né, grande instituição cristã foi a Igreja Católica, né? E foi basicamente por isso que ela acabou dando muito valor para a ideia de purgatório. E, se não me engano, a ideia de purgatório não está na Bíblia, tá? O purgatório não está na Bíblia. Tanto é que os protestantes não têm essa ideia de purgatório, né? Eles não acreditam nela, provavelmente porque ela não está nos textos canônicos. E o purgatório seria exatamente uma maneira de você corrigir essa injustiça tecnicamente de um Deus que é só perdão. É só você se arrepender dos seus pecados e você aceitar Jesus. Então você tem o purgatório, é um lugar em que você vai purgar os seus pecados, em que você vai mostrar que realmente você está arrependido, vai sofrer um pouquinho, né? E depois disso você entra no céu. Beleza, tá? E o inferno, tecnicamente, é justamente para quem não aceitou Jesus, ou então para quem não se arrependeu dos pecados, acha que fez certo mesmo, alguma coisa assim. E os pecados, obviamente, são os que estão escritos na Bíblia. Então vamos começar com as coisas que basicamente estão meio erradas no vídeo, né? A primeira delas é a questão do Hitler, né? O Hitler é um mau exemplo, tá? Porque o Hitler se suicidou. Né? E tecnicamente uma pessoa que se suicida não vai para o céu de jeito nenhum. Claro, nenhuma regra é cláusula pétrea, né? Então, por exemplo, no começo do cristianismo, o martírio era considerado uma coisa muito bonita, né? Eles achavam bonito as pessoas que se martirizavam pelo cristianismo, pela religião. E dependendo da maneira como você era martirizado, né? Claro, não estou falando de São Pedro e São Paulo, que foram mortos, mas não era a intenção deles serem mortos, né? Eles queriam simplesmente pregar a palavra. Mas alguns mártires que foram mártires porque quiseram mesmo, voluntariamente. Isso daí, de alguma maneira, é uma forma de suicídio indireto, né? Você se suicida de forma indireta, porque você convence o outro a te matar. Né? Então, se você convence o outro a te matar, né, na época do Império Romano, meio que, enfim, é uma forma de suicídio terceirizado, digamos assim. E essas pessoas vão para o céu, inclusive, iriam com louvores e honras, né, porque foram mártires, né? Mas, essencialmente, uma pessoa que tira a própria vida, né, como foi o caso de Hitler, né, não poderia ir para o céu. Então Hitler foi um mau exemplo, mas poderiam ter usado o Mussolini, que eles até falam no vídeo, poderiam ter usado, sei lá, outros, poderiam usar, sei lá, o Stalin, o Pol Pot, qualquer outro ditador sanguinário que existiu. Outro mau exemplo que eles utilizaram no vídeo, que foi um exemplo realmente muito infeliz, foi usar as regras alimentares e de trabalho do Velho Testamento. Porque isso tecnicamente valeria para os judeus. Entre os cristãos, eu sei que os adventistas utilizam essas regras alimentares e de trabalho, essas coisas assim, né, de não poder trabalhar no sábado, enfim. Tanto é que alguns amigos meus que são protestantes, eles sacaneiam os adventistas chamando eles de judeus cristãos, né? Porque eles eles observam as regras do Velho Testamento. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu, essencialmente, na questão das regras alimentares, eu concordo com os adventistas. Tá? Se você for ler a Bíblia, a justificativa que eles dão de por que é que você não precisa mais observar as regras alimentares no Novo Testamento é uma evidência muito fraca. Se você for olhar, é um sonho que o Pedro teve, ele sonhou com as comidas chegando, com os bichos tal, que não tinha impuro nem puro. É Jesus falando que nada que entra pela boca é impuro e blá blá blá. Sabe, tipo, pra mim são coisas que queriam dizer outras e, sei lá, e o pessoal é interpretado como sendo uma liberação para que você pudesse comer de tudo, inclusive porco, inclusive frutos do mar e etc. E os adventistas, nesse ponto, eles não concordam com isso. Eles falam que, olha,
olha, realmente as regras de observância alimentar não são revogadas, digamos assim, no Novo Testamento. Essas evidências que vocês têm são muito fracas, e eu concordo com os adventistas, realmente é uma evidência muito fraca, né? Eu não acho que o Novo Testamento realmente revogue as regras alimentares do Velho Testamento. Mas ok, eu não vou discutir isso, eu não sou cristão e eu também não estudo Bíblia e essas coisas todas a fundo, não leio grego, não leio hebraico, não sei essas coisas todas. Mas se o nome do vídeo era Céu Católico, o céu católico está cagando para se você trabalha no sábado ou não, ou se você comeu frutos do mar ou não. Os católicos revogam, né, as regras alimentares e de trabalho do Velho Testamento. Então, a meu ver, assim, foi um furo na água do vídeo. O vídeo poderia ter ficado melhor e mais exato, né, se os caras tivessem se preocupado um pouco com isso, né. Tanta coisa que você poderia... Por exemplo, masturbação. Masturbação é pecado. Você não pode bater a sua bronha do ponto de vista cristão. Isso seria mais do que suficiente para mandar, sei lá, o pai do cara pro inferno lá, né. O cara não se arrependeu das bronhas que bateu. Não, os caras quiseram pegar as regras de observância alimentar, que eu acho que, tipo, realmente não faz o menor sentido. E assim, a crítica no final do vídeo era, tipo assim, basicamente que o céu ia ser um saco, né? Só tinha até o cara da TV a cabo lá, só gente chata que se arrependeu e tal, enfim. Eu entendi a crítica do Porchat ou do Gregório, enfim, sei lá, do Porta dos Fundos, mas eu achei fraco e sem graça. Não achei engraçado, não dei risada. Mas aí a gente entra na questão do humor de novo, tá? Que era o que eu falei que ia discutir no final do vídeo. O que é que o humor deve fazer? Ele deve fazer as pessoas acharem graça nas coisas, essencialmente é isso. E ele pode rir do status quo, ele pode rir de algumas características da sociedade, e ele brinca com o que as pessoas esperam e o que as pessoas não esperam. Então, geralmente, a piada, né, ela tem aquela coisa do final inesperado, né, ou seja, você, socialmente falando, inserido na nossa comunidade, você imaginaria um final e esse final não acontece porque subverte a lógica, porque subverte o que se espera da sociedade. Então é aí que você faz uma piada sem engraçada, uma anedota sem engraçada. O pessoal que trabalha com humor sabe os termos técnicos disso aí, né? Sei lá, enfim, o Rafinha Bastos, o pessoal aí que trabalha mais com humor pode explicar melhor. Tudo isso acaba sempre esbarrando naquela ideia dos limites do humor, né? Eu tenho um ponto de vista que até pode chocar muita gente aí, que às vezes concorda, que o pessoal às vezes acha que tem certas coisas que você não deve brincar, não deve fazer piada. Eu tenho um ponto de vista um pouco mais libertário, digamos assim, nesse aspecto. Eu acho que o que freia a piada é o público. Então, se você faz uma piada racista, por exemplo, nos anos 80, as pessoas riam. Hoje você faz uma piada racista, só 1/5 do teatro ri. Os outros 4/5 ficam putos com você e não querem mais voltar no seu espetáculo. Então você queima o seu filme se você fizer esse tipo de piada. Então essa piada é uma piada que não deve mais ser feita, sabe? Do ponto de vista de lógica. Eu acho assim que o público, né, que o pessoal fala do politicamente correto, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? O público em geral acaba sendo um bom filtro para as piadas, tá? Então, claro, a televisão peca um pouco por isso, mas... E aí a gente entra na religião, porque o que acontece? A religião, tecnicamente, sempre foi uma coisa meio imune a brincadeiras. Todas as brincadeiras com religião que você tinha no passado, e você tinha, tá? Você tem alguns registros até da época do Brasil Colônia, tal, de piadas com religião, principalmente com a parte institucional da Igreja Católica, né, tal. Essas piadas sempre eram feitas à boca pequena, eram sempre coisas que você não podia falar em voz alta, porque senão as pessoas iam achar ruim. Por exemplo, na década de 80, que você teve uma liberação muito grande disso daí, o Márcio Américo fez um vídeo sobre isso, né, que o Didi comentou no programa do Bial lá, que ele achava errado fazer piada com religião. E o Márcio Américo pegou vários recortes dos Trapalhões fazendo piada com religião. Existia realmente isso daí, né, eles simulavam o céu, simulavam São Pedro, simulavam um monte de coisa. Então, os Trapalhões faziam piada com isso também, né. E você tinha o Monty Python, né, que nos anos 80 foi assim, acho que o ápice da brincadeira com a religião. A mesma coisa que vale para as outras coisas, tem que valer para a religião. Você não pode, sabe, o que me deixa irritado com relação a isso são as pessoas que acham que você não pode zoar com nada, exceto religião. Aí com a religião você pode zoar livremente, porque é o opressor, não sei o que lá. Obviamente o que mais me irrita é o contrário, né? Você pode zoar com tudo, menos com a religião, porque a religião é sagrado, a religião não sei o que, você não pode zoar com a minha religião. Especialmente porque quem fala isso, geralmente zoa com a religião dos outros. Adora zoar com religiões dos outros, ou fazer discursos inflamados contra religiões dos outros. Aqui no Brasil a gente pode falar notavelmente o espiritismo e religiões de matriz africana, né, que são as que mais sofrem com o preconceito de outras vertentes religiosas, né? Então, quer dizer, essas pessoas elas acham que é errado fazer brincadeira com a religião delas. Com a religião dos outros aí não tem problema, porque os outros têm mais é que se ferrar, eles estão na religião errada mesmo. Então, eu acho que o que me incomoda é essa hipocrisia das pessoas acharem que não pode fazer piada com religião e com o resto pode. Essa é a maneira como eu enxergo.
tá? Já estou preparado aí para um monte de gente me xingando aí embaixo, mas é a maneira como eu interpreto, tá? Com relação ao rei, já esse vídeo do Porta dos Fundos, eu acho que assim, como eu falei, tem certas imprecisões aí no vídeo do Porta dos Fundos que acabam minando a própria essência do vídeo. A piada foi ruim, tá? Mesmo que você quisesse, você poderia ter outras maneiras de explorar esse fato do perdão, independente das merdas que você fez no seu passado, tá? Você poderia explorar isso daí de outras formas, tá? De outras maneiras, eu acho de maneira até mais engraçada, até apontar algumas incongruências bíblicas, tal, porque tem alguns livros do Novo Testamento que dizem que a fé é o que importa e as suas atitudes não são relevantes ou são menos relevantes. Tem outros livros que dizem que a fé é fundamental, mas se você não tiver boas ações, você não vai para o céu. Então, acho que você poderia explorar mais essas incongruências, ou enfim, usar bons exemplos, sabe? Não coloca o Hitler, não pega as regras alimentares, pega outras coisas, tem tanta coisa boa que você pode pegar para fazer a mesma piada e levantar a mesma crítica, como foi esse debate do William Lane Craig com o muçulmano lá, que eu vou deixar aqui embaixo se por um acaso eu achar ele de novo na internet. Então eu acho assim, você tem todo o direito de se sentir ofendido com uma piada, com um programa, alguma coisa assim, mas eu acho bom as pessoas lembrarem que ela pode se sentir ofendida com um vídeo do Porta dos Fundos que fala de religião, mas muitas vezes essas mesmas pessoas já ofenderam muita gente de outras vertentes que acham que não tem problema. É esse um peso, duas medidas que me incomoda. E assim, você não gosta do Porta dos Fundos? Não dá audiência para ele. Eu acho que é uma maneira muito simples de você resolver isso daí. Não dá audiência, não vai lá, não assiste. Eu acho legítimo você ir lá e, sei lá, reclamar, entope os e-mails do Porta dos Fundos lá, reclamando daquilo e tal. Essa coisa do humor é sempre muito delicada, tá? Muito delicada. Provavelmente esse vídeo aqui vai gerar alguma raiva de algumas pessoas aí que devem achar que eu devia pensar de uma forma e eu penso de outra, enfim, vão se decepcionar comigo. Tá? Então eu acho que era isso que eu tinha para acrescentar, beleza? Um abraço para vocês aí e falou!